Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes. Mais uma programação aí do A Bússola do Mundo, né? Um programa da pastora Ângela Valadão. É um programa que a gente tem feito com muito amor, muito carinho, tem trago para os ouvintes aí temas relevantes para nossa reflexão, para nossa fé, para o nosso crescimento, para esse ressignificado da fé, né? Para esse apontar o norte. E eu queria já de início convidar todos para participar. E para participar conosco é muito simples, é só adicionar aí no WhatsApp, é 31987931370. Eu vou repetir, 31987931370. Manda sua pergunta por extenso para que a gente possa estar compartilhando sua dúvida, compartilhando tudo aquilo que você tiver necessidade de falar conosco, tá ok? O programa hoje, eu vou conversar hoje com uma pessoa muito especial, que é o professor Marcos, mas antes de chamar ele, eu queria estar apresentando nossos auxiliares aí, né? Já são auxiliares, né? Mariel e Ronaldo, vão falando aí, pode apresentar pra gente. Graça e paz, ouvintes aqui da nossa Rádio Super, que é o pastor Ronaldo, da Igreja Batista da Lagoinha. É uma alegria mais uma semana podermos juntos estarmos aqui para debatermos e conversarmos. Mariel? Graça e paz a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Ecoando a nossa voz nas ondas da Rádio Super. Aqui quem fala é o pastor Mariel. E de fato, né, pastor Ronaldo, hoje o tema é muito, mas muito importante. E falando do tema, o tema hoje é Natal, seu contexto histórico, símbolos, referentes e significados. E para falar pra gente, para expor essa aula aí, eu convidei o professor Marcos Davi. Ele é biólogo especialista, professor em ciências naturais, mestre em divindade pelo Seminário Servo de Cristo. Um abraço aí pro meu amigo Luiz Saião. Professor, como é que o senhor tá aí? Olá, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo. Graças a Deus, está tudo bem. Alegria aí poder participar com vocês para falar sobre o Natal e o que realmente isso significa para nós. Vai ser um bate-papo bem legal. Que bom, professor. E eu já queria começar com uma pergunta meio que contextualizando, né? Porque a gente sabe que tem muitas vertentes com relação à data. E o nosso propósito maior é construir e, ao mesmo tempo, desconstruir alguns significados errados, né? Por exemplo, o que o senhor entende é a importância do símbolo. Qual a importância do símbolo para a formação da identidade e da cultura de um povo? O que o símbolo representa, professor? Os símbolos, eles têm uma importância muito grande na sociedade humana, na medida em que os símbolos identificam valores, identificam comportamentos. Os símbolos são utilizados como marcadores, né, de um processo, por exemplo, de crescimento das crianças. Símbolos são marcadores de uma identidade, de uma empresa. Até mesmo igrejas, né, tem alguns símbolos que identificam aí o logotipo, digamos assim, né, marcas famosas de carros, de roupas, utensílios domésticos. Tudo isso é usado o símbolo para identificação de uma marca. E, obviamente, os símbolos emitem um sinal, emitem uma mensagem. Os símbolos dão aí uma referência para quem olha para o símbolo, né? É como se fosse também as profissões, né? Todas são representadas pelo símbolo, né? Os professores pela coruja, o advogado por quê mesmo, Maria? Uma balança. Martelo, a medicina tem o seu símbolo. E sim, dentro desse símbolo, a gente pode tratar o Natal como uma simbologia, ou como as pessoas hoje no senso comum dizem sobre o Natal? Natal é uma festa pagã, Natal não é para comemorar. Como que é o seu entendimento teológico aí, professor? Veja, a Bíblia Sagrada tem vários símbolos também. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, e se formos ler, por exemplo, como o tabernáculo era construído, montado e desmontado, cada elemento do tabernáculo, cada área do tabernáculo, tudo isso também é carregado de simbologia. Nós
entendemos que o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. E, portanto, no tabernáculo, por exemplo, a simbologia é muito presente. Os autores do Antigo Testamento também usavam de certas imagens para escrever e com efeito comparativo. A título de ilustração, se a gente pegar o Salmo 1, o Salmo 1 diz que a pessoa bem-aventurada é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Esta árvore dá o fruto na estação própria, as folhas dessa árvore não caem, e o que o bem-aventurado faz, ele alcança sucesso, prosperidade e tudo mais. Então o salmista está usando um símbolo da natureza, uma árvore, como uma marca do que ele quer dizer sobre quem é o bem-aventurado. Obviamente, todo o Antigo Testamento vai prefigurar, vai apontar o que Jesus Cristo significa para o cristianismo. Nós não dizemos que Jesus Cristo é um símbolo do cristianismo, porque Jesus Cristo é uma pessoa da Trindade. Jesus Cristo é o nosso Deus. Professor, então, nós não dizemos que ele é um símbolo, mas, por exemplo, a cruz é um símbolo do cristianismo. A cruz está presente no Novo Testamento, por exemplo, né? Se nós pensarmos o que Jesus deixou para nós, existem basicamente 3 símbolos para os cristãos. O pão da ceia, que simboliza o corpo de Cristo, o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, e, obviamente, o batismo tem também toda uma simbologia, né, com relação à morte do velho homem, ao sepultamento do velho homem, o nascimento do novo homem e tudo mais. Muito bom, professor. Professor, só uma dúvida. Em relação aos limites que nós temos para que o segundo mandamento não seja, de alguma forma, quebrado, né? Até onde, dentro da iconografia, dentro da simbologia, da semiótica, evidentemente, até onde a gente pode avançar de forma com que a gente não fira o segundo mandamento, causando assim, né, um ato contrário à vontade do Senhor. Professor, antes do senhor responder, deixa ele só traduzir para mim, porque o menino tá falando de fijo mais, iconografia, matéria do nosso seminário sobre ícones. Isso, né? Traduz para mim aí, porque tá difícil. Me ajuda a entender, né, professor? É isso aí, é uma pergunta muito boa. Eu sou de um tempo em que as professoras da escola dominical usavam um equipamento tecnológico naquela época chamado flanelógrafo. Para quem aí é cinquentão, aí viveu na igreja todo esse tempo, vai lembrar do flanelógrafo. Tem muito professor traumatizado com ele e o cheiro do álcool. Pois é. Então, eu me lembro, as minhas professoras da escola dominical tinham o desenho de um homem que elas colavam no flanelógrafo, por exemplo, para simbolizar a pessoa de Jesus. Aquilo era um recurso didático, um recurso imagético, né, de imagem, já estou traduzindo, tá? Um recurso imagético que era utilizado para ensinar histórias bíblicas, para ensinar o que Jesus ensinou. Sim. A grande questão do segundo mandamento é utilizar qualquer símbolo que represente a Deus e isto seja objeto de adoração, objeto de veneração. O segundo mandamento proíbe que qualquer imagem, seja construída ou a própria natureza, seja utilizada como um símbolo, como um objeto de adoração. Então envolve mais do que o fazer o ícone, mas também colocar o coração no ícone. Exatamente, é mais do que fazer. Se você faz o símbolo e lança para este símbolo a sua fé, a sua dedicação, a sua oração, os seus pedidos, a sua devoção,
E isso vai incorrer em pecado, uma quebra do segundo mandamento, sem nenhuma sombra de dúvidas com relação a isso. Agora, a utilização do desenho de uma figura de um homem que simbolize Jesus em histórias infantis, num livro para crianças, num encarte, né, de CD, por exemplo, não tem problema nenhum com relação a isso, desde que as pessoas sejam ensinadas que aquele desenho, aquela imagem não representa o nosso Deus. Nós não estamos representando uma pessoa da Trindade com aquele desenho. Nós estamos representando um homem que encarnou, que nasceu, que é Jesus Cristo, que é Deus também, mas isso não é objeto da nossa adoração, é apenas um recurso didático, um recurso imagético para a gente ensinar o que precisa ser ensinado. Tá, ô professor, peraí que o Rony vai falar aí. Só um detalhe aqui, que o Ed tá confundindo flanelógrafo com mimeógrafo. Entendeu, né, professor? Vim da escola de Paulo Freire, estão me consertando agora, eu tô convertendo. Eu sou da época do mimeógrafo, eu fazia a prova e quando terminava a prova precisava respirar puro, porque aquele cheiro do álcool acabava com a gente. Pra quem tá em casa, no carro, em qualquer lugar e não lembra o que é o flanelógrafo, flanelógrafo era aquele painel com feltro, com um tecido mais aveludado, que você colocava as imagens, as figurazinhas bíblicas para poder contar a história. Então era como se fossem marionetes, só que estáticas. Você grudava através de uma lixa. Velcro, né? É uma lixa que tinha atrás e ele segurava nesse feltro. Então, assim, era como se você montasse os personagens na tela, uma bíblia contada visualmente, só para quem tá em casa saber. Flanelógrafo, realmente, tem muito tempo, viu? É isso aí, muito obrigado. Ô professor, voltando aqui, isso me fez lembrar e remeter essa questão do símbolo, a importância dele, com relação também à Idade Média, né? Chegou um momento na igreja, dentro da Idade Média, por a Bíblia não ter acesso a todos, não ser dada ao povo, as pessoas se comunicavam pelos painéis da igreja, pelos virais. Uma mensagem era pregada dessa forma. E aí eu queria voltar com a mesma ênfase na pergunta, com a questão do Natal. O Natal em si, ele, da forma que o senhor expressou, ele então não pode ser considerado um símbolo. Ele pode ter um significado, uma referência para a gente, como uma data festiva? Essa é uma pergunta também muito importante. Vejamos, o que é que Jesus mandou que nós comemorássemos? A sua morte e a sua ressurreição através da ceia. Jesus não mandou que a gente comemorasse o aniversário dele. Esse é um ponto importante. Porque o mesmo discurso, veja bem, das pessoas dizerem que o Natal é pagão, o aniversário também tem essa mesma origem, e outras coisas que a gente comemora no dia a dia. Casamento também. O casamento também nasce dessa forma pagã, e aí esse significado, esse referente, por isso que o nome do programa é Natal, o significado é referente. Como que a gente lidar com o Natal, o seu significado é só referência pra gente hoje, entende? Perfeito. Então, o Novo Testamento deixa muito claro que a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É óbvio que se Jesus morreu, é porque ele nasceu primeiro, evidente, isso não se discute. Mas não incorre em pecado, não é um pecado nós memorizarmos e relembrarmos o fato de Jesus ter nascido. A Bíblia vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus é chamado de o desejado das nações. Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, o nascimento de Jesus tem uma importância vital para o cristianismo. Isso é inegável. Jesus é apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o nascimento de Jesus é algo extremamente importante. E comemorar o aniversário de Jesus não incorre em pecado, não incorre em erro. O fato do Natal
ter surgido a partir de festas pagãs não significa necessariamente que quando eu lembro que Jesus nasceu, quando eu prego na minha igreja sobre o nascimento de Jesus, não significa que eu estou pecando contra Deus, que eu estou pecando contra a palavra de Deus, que eu estou indo contra o ensinamento bíblico. O fato é que, como cristãos, nós deveríamos utilizar essa época para cada vez mais dar ênfase no nascimento de Jesus Cristo e na importância de Jesus Cristo para a humanidade. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava reconciliando o mundo em Cristo. Portanto, a presença de Jesus, a encarnação, é fundamental, não só para o cristianismo, para o povo de Deus, mas também para o resgate de toda a criação de Deus, porque a criação de Deus está envolvida no pecado desde o Gênesis, desde o Éden. E essa promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente também foi feita no Gênesis. E, portanto, Jesus tem uma importância vital para o cristianismo. E o fato de comemorarmos o seu nascimento não significa que estamos pecando contra ele. Significaria pecado nós não rememorarmos a sua morte e ressurreição, porque ele deixou isso como um mandamento. Aí sim, se eu não ceiar com a minha comunidade local, se eu não ceiar com o corpo de Cristo, eu vou estar pecando, porque Jesus ordenou expressamente que isso fosse feito até o dia que ele voltasse. Agora, com relação ao nascimento dele, não tem nenhum problema. Muito bom, professor. Professor, o senhor mencionou aí a origem da data do Natal, né? 25 de dezembro, pela história da igreja, nós sabemos que isso ocorreu lá no terceiro século, quando Constantino, né? Ele tentou, de uma certa forma, cristianizar uma data de adoração ao Deus invicto, né? O Deus Sol, que era adorado pelo aquele povo, né? Pelos romanos, pelos povos pagãos daquele tempo. Aí a minha pergunta, professor, o símbolo, ele pode ser ressignificado? E qual seria o perigo para a igreja de ressignificar símbolos pagãos? Essa é uma pergunta importante, porque nós vivemos pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos dá uma cosmovisão, uma visão de mundo. Essa visão de mundo é a maneira como nós interpretamos a nossa realidade, como nós vivemos a nossa vida. A questão de ressignificar é importante com relação a não só a origem, mas o que é feito com esse símbolo. Utilizar o Natal, por exemplo, como uma doutrina bíblica. Nós não temos respaldo bíblico para utilizar o Natal como uma doutrina bíblica. Então, se eu pego uma simbologia pagã, uma festa pagã, e transformo essa festa pagã numa festa cristã, e vou querer encontrar respaldo bíblico para isso é um erro. Nós não fazemos isso. Quem dita a maneira como nós vivemos é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz expressamente, o que é permitido e o que é proibido, isso nós seguimos. Naquilo que a palavra de Deus não é 100% clara, vale a regra principal de interpretação de todo o texto bíblico. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou pensar, glorifica a Deus, exalta a pessoa de Deus. Eu pego um texto bíblico e vou analisar esse texto bíblico. A minha análise vai glorificar a Deus, vai trazer engrandecimento para o reino de Deus, vai fazer com que o reino de Deus cresça e se expanda. Se o que eu faço vai glorificar a Deus e isso não fere a visão de mundo cristã,
não fere o que a palavra de Deus ensina, a gente não tem problema com relação a isso. A questão é, se eu pego uma prática pagã, se eu pego uma festa pagã, se eu pego um símbolo pagão e vou utilizar este símbolo pagão, tentando encontrar na Bíblia um respaldo para aquilo, aí nós estamos desvirtuando a palavra de Deus. Nós vamos fazer a palavra de Deus dizer o que ela não diz. Muito bom, professor. Quando eu celebro o Natal com a minha família, até mesmo com os meus amigos, e se nesse grupo não tem um cristão, aí é a hora de eu falar quem é Jesus Cristo e por que eu estou reunido em torno do nome de Jesus Cristo. Esse mesmo princípio, desculpa, Pode, porque eu ia falar para ele que Timóteo fale, né, professor? Pregue dentro e fora do tempo, né? Em qualquer estação, pregue. Esse mesmo princípio a gente pode aplicar para o advento, que geralmente a gente se vê mais dentro das igrejas tradicionais, né? São todos aqueles procedimentos até a chegada do Natal, que vai de 27 de novembro até 24 de dezembro, se eu não me engano. O mesmo princípio a gente pode aplicar ao advento? Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. A palavra advento significa aquilo que está por vir, né? Aquilo que está vindo, aquilo que é desejado, né? Aquilo que está sendo esperado. Então, muitas igrejas, inclusive a minha igreja, Igreja Batista no Centro, aqui em São Paulo, nós pregamos os 4 domingos anteriores a essa data do dia 25, nós pregamos 4 sermões com o tema do advento. E acho que isso é salutar para a igreja, porque nós, através da pregação, através do sermão, nós estamos ensinando à igreja o que realmente significa o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não tem nada a ver com a árvore de Natal. A árvore pode ter a sua simbologia. É um ser vivo, a árvore cresce, nasce pequenininha, a semente. Tudo isso envolve a simbologia da árvore de Natal. Mas o Natal não tem nada a ver com árvore. Jesus um dia pegou uma figueira que não dava frutos e amaldiçoou aquela figueira. Portanto, a questão não está na árvore, entende? A questão está na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, quando a gente prega sobre o advento, a gente pode, né, tem várias passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos, que podem trazer luz a essa expectativa que aquele povo da época de Jesus tinha da vinda do Messias. E hoje, como cristãos, nós temos já Cristo, né, na nossa vida, morando no nosso coração, mas isso é sempre instrução para nós. Então, essa prática de pregar nesse período sobre o advento, também não tem nenhum problema com relação a isso, né? Muito bom, professor. Dentro desse contexto, então, professor, com relação ao Natal em si, por que na história e dentro da história da igreja, isso é uma pergunta aí que eu queria que o senhor respondesse, por que ganhou esse misticismo de não comemorar, de não ser próximo, de não se presentear, de não se alegrar, sendo que se a gente for olhar o ressignificado desse símbolo, seria uma festa da generosidade, onde que a gente ser generoso seria seria o festejado generoso. Mas a gente sabe que teve o capitalismo, a própria figura do Papai Noel é uma figura dada pela Coca-Cola, que veio embargar nos anos 70. E aí tem um grande problema, que aí não sei se é um problema, eu queria que o senhor me explicasse. Para o cristão, uma família cristã, é muito mais fácil a gente ensinar o nosso filho desde pequeno que não existe o Papai Noel, que é o pai e a mãe que trabalham para dar presente, pela graça de Deus. Como que funciona esses contextos aí? Olha, a gente tem que pensar em algumas coisas com relação a isso. A primeira delas é que o cristão, ele é generoso todos os dias. Como filhos de Deus, nós sabemos que tudo que recebemos pela graça. E, portanto, a generosidade, o desprendimento deve ser algo praticado por todo cristão em todos os momentos da sua
vida e não, obviamente, em um único dia, né? A generosidade tem que ser lembrada a todo instante. É bem verdade que nesse período de dezembro a gente pensa mais nisso. É o famoso espírito do Natal, professor? É, o espírito natalino, exatamente. As pessoas ficam mais chegadas, mais próximas. Aqui comigo não, até então meus colegas aqui não me deram presente não, a gente tá esperando, né? Vai que chega, né? E a recíproca é verdadeira, hein? Não chegou, né? Não, mas Então, não é trocar presente? É trocar, eu também não recebi nada. Eu tô esperando o meu também. é isso aí. Outra coisa que a gente tem que pensar é com relação ao que nós fazemos com o que recebemos. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que isso significa? Significa que a forma de pensar do mundo é contrária à palavra de Deus. O espírito do mundo é contrário à palavra de Deus. Agora, isso não significa que pela graça comum, que é aquela bênção de Deus que a gente aprende na Bíblia, que está sobre o mal e o bom, sobre o justo e o injusto, essa graça comum, essa bênção de Deus, que é repartida para todas as pessoas do planeta, isso não deva ser utilizado por nós cristãos. Esse momento, como eu disse, é um momento muito favorável para que a gente utilize todos os meios e recursos que nós temos à nossa disposição para a propagação do Evangelho. O fato de dar presente é um gesto de carinho entre as pessoas. O fato de sermos generosos é importante, porque o mundo não sabe o que é isso, né, do ponto de vista do que a Bíblia ensina. Agora, de novo, o momento é um momento propício para ensinarmos sobre Jesus Cristo. É Ele que foi dado à igreja, entende? É Jesus que é o presente maior para a sua igreja. É por causa do que Jesus deu, o seu sangue, a sua vida, é por causa da dádiva, da graça de Jesus Cristo, que nós podemos ser o que somos e fazer o que fazemos. Isso não significa que nós estamos deturpando a palavra de Deus por utilizar de um expediente que há muitos anos estava relacionado com o paganismo. O Natal não é idolatrado, a árvore não é idolatrada, ou pelo menos não deveria, né? A troca de presentes se dá por um aspecto da graça, né? Da generosidade. E isso também, como falamos no início, essa dádiva de presentes, essa prática de entregar presentes também é um símbolo da graça de Deus. Porque quando eu recebo um presente que alguém escolheu dar para mim, foi generosidade daquela pessoa. E se nós pensarmos, a nossa salvação, a nossa nova vida, também é um presente de Deus pela graça dele a cada um de nós. Muito boa colocação, professor. Professor, a gente está caminhando aqui para encerrar o primeiro bloco. Antes de encerrar, eu queria estar convidando o ouvinte a estar participando, para a gente estar já a entrada com a sua pergunta no segundo bloco, a sua participação no 31987 987-931370. Participe conosco e a gente vai dar um breve intervalo aí, professor, e já volta aí com o senhor no segundo bloco, tá ok? Um abração aí. Até breve. Olá, voltamos. 18h32. Professor, dando continuidade ao nosso bate-papo, tem perguntas do ouvinte aí, Ronaldo? Então fala aí pra gente. Primeira participação da Alaide, ela manda um Feliz Natal para todos nós. Alaide, Feliz Natal para você também, muito obrigado pela sua participação. Nós temos um irmão aqui, deixa eu ver o nome dele, ele explica que o 25 de dezembro seria o Alisson, o nascimento do Deus Sol, né, como foi dito aqui, que Jesus provavelmente teria nascido em abril. E por fim, tem uma pergunta que é sobre a árvore,
aqui, eu vou pedir o Mariel para completar essa pergunta, né? O Isso. símbolo da árvore, o Mariel vai completar. Ô, professor, dentro da semiótica, a gente sabe que tem a coisa, o representante e o seu significado, né, professor? Sim. E aí é o seguinte, quem atribui esse significado é a própria pessoa. O senhor concorda comigo? Exatamente. Então- Aqui em casa eu tenho um monte de plantas e elas não significam nada para mim a não ser plantas. Então vamos lá. Eu tenho que fazer essa pergunta porque eu sei que o nosso público ele é muito diverso, né? Ele é bem diferenciado. E tem algumas pessoas, professor, que eu aqui não faço nenhum juízo de valor, não faço nenhuma crítica, tá? A quem pensa dessa forma. Eu estou aqui apenas colocando uma forma de pensar que é comum dentro da igreja, tá? E tem algumas pessoas que enxergam a árvore de Natal, enxergam o Papai Noel, vários símbolos que estão atrelados ao Natal. Essas pessoas enxergam estes símbolos como um ponto de contato com as trevas, né? Enxergam que aquilo ali é uma porta de entrada para demônios dentro de suas casas. Professor, conforme a gente falou, coisa, representante e significado. Quando a pessoa atribui este tipo de significado de maldição, né, aos símbolos do Natal, como que a gente pode lidar com isso? Muito importante isso. Como é que a Bíblia lida com isso? O apóstolo Paulo passou por algo parecido. Não era árvore de Natal, mas era carne. Isso. Era comida. É verdade. Era comida. Carne Lembra disso? sacrificados a ídolos, sim. Ele foi questionado se deveria ou não comer a carne que era oferecida aos ídolos, ali naquela cultura grega, né, onde ele estava inserido. E o que foi que ele falou? Ele falou que tudo pertence a quem? A Deus, e não a estes ídolos para os quais aquilo era oferecido. Mas ele deu uma advertência. Ele deu a advertência daquele irmão mais fraco, que não tem a liberdade na consciência de comer aquele tipo de comida naquele exemplo, naquele contexto em que ele estava. E, portanto, por causa desses irmãos que não têm a mesma liberdade de consciência que Paulo tinha, qual foi a recomendação dele? Abstenha-se, não faça. Se você tem a liberdade de fazer e isso não fere a sua consciência, glória a Deus, agradeça a Deus e utilize daquilo. Mas, se alguém vai ficar escandalizado, que esse irmão mais fraco seja poupado desse tipo de escândalo, mas que seja ensinado sobre o que de fato significa. Então, nós não temos que temer esse tipo de situação, porque nós vemos o 1 João, capítulo 5, o apóstolo escrevendo que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe pode tocar, porque ele justamente é nascido de Deus. Portanto, a utilização de uma árvore não significa que demônios vão entrar na casa das pessoas, não significa que vai haver uma maldição ou que as pessoas vão ficar atribuladas espiritualmente. Tudo é de Deus. E, portanto, se eu também sou de Deus, tudo aquilo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Professor, muito pertinente aí, eu gostei muito. Só que tem um grande detalhe que o senhor me lembrou e eu queria ver seu ponto de vista para a gente elucidar mais esse bate-papo nosso. Sim. Se eu tô com um irmão e a consciência dele é mais fraca, né, como a Bíblia trata lá em Coríntios, Isso. Convém que eu não faça? Convém que eu abra mão dos meus princípios, daquilo que eu tenho por valor, para não fazer, se caso vai escandalizar, se caso ele não vai ter o mesmo nível de fé ou consciência minha? Convém eu abdicar, convém eu negar a mim mesmo? Eu acho que, primeiro que isso não seria negar a você mesmo. Muito seria bom. Você abrir mão Da minha vontade. Seria você abrir mão de algo que não fere a sua consciência em favor daquele irmão que Paulo vai chamar de mais fraco. O que eu diria é o seguinte: se alguma pessoa vier aqui na minha casa e encontrar a árvore de Natal cheia de luzinha,
brilhando lá na sala, se essa pessoa se escandalizar, é minha obrigação ensinar para ela, falar com ela, explicar para ela que aquilo não significa aquilo que ela está pensando. Como irmãos em Cristo, eu tenho que ensinar para essa pessoa que a consciência dela não precisa ficar ferida, porque eu não estou usando aquela árvore como um símbolo pagão. Eu estou usando aquela árvore apenas para lembrar do momento histórico, para lembrar da época do ano. É o que nós falamos há alguns minutos atrás, né? O símbolo tem o seu valor dado por alguma pessoa que utiliza aquele símbolo. E, portanto, se eu sou de Deus, eu vou pegar uma árvore bonita e vou glorificar a Deus por fato dele ter criado as árvores bonitas. Entendi, professor, muito boa. Só me fez lembrar também uma outra questão, não salvo engano, minha memória, Atos 17, né? Eu acho que Paulo estava ali no Antioco. A pregação de Paulo, exatamente. E ele fez, né? Ele se fez fraco pelos fracos nesse sentido, mas não é esse o contexto. O contexto é o Deus desconhecido. E dentro daquele contexto do Deus desconhecido, ele se fez oportuno em pregar. A mensagem que o senhor deixaria para os ouvintes e para as pessoas que vão encontrar com a família, e às vezes tem aquele tio que ultrapassa, né, o álcool, e às vezes a pessoa não quer estar em comunhão porque vai ter fulano, vai ter ciclano. O que seria essa mensagem que o senhor poderia deixar em cima dessa base aí que eu acho interessante que Paulo fez, né? Eu acho que a alegria do cristão é o fato de Jesus Cristo ter nascido em seu coração. A alegria do cristão é o fato de pertencer a Jesus Cristo. Portanto, eu não preciso exagerar no álcool, eu não preciso exagerar na comida, eu não preciso exagerar nos presentes, porque tudo isso é passageiro. Mas Jesus Cristo é o Rei eterno. É Ele que nós estamos lembrando, é para Ele que nós estamos reunidos ali em torno da mesa e relembrando o que Ele significa para mim, o que Ele significa para a igreja dele, para a noiva dele. Então, qualquer forma de exagero é um pecado. Qualquer forma de exagero vai ultrapassar o limite estabelecido pela palavra de Deus. Ou seja, independente da data, Gálatas 5:20 tem que ser presente diário da nossa vida, né? Opa, aí falou tudo. Não tem jeito. Professor, não tem jeito. Me veio uma questão aqui na mente em relação à reforma protestante e em relação ao rompimento que houve com todo tipo de manifestação simbólica, né? Principalmente nas igrejas zwinglianas, luteranas. Luteranas também. Hoje, apesar que muitas igrejas luteranas hoje recuperaram essa atividade simbólica, mas, enfim, o senhor pode esclarecer um pouco mais a respeito desse período histórico e também desse rompimento com esses símbolos, com essas imagens, com esses ícones que existiam, inclusive com os vitrais que foram todos quebrados, né? Na verdade também eu até acrescento mais, Ronaldo. Tem o professor, tem em relação também à questão da arte, né? A gente, enquanto cristão, a gente tem perdido muito a questão de pregar o reino e a arte. Justamente desde a reforma foi tirado tudo isso de nós com relação a essa questão histórica de tentar fazer diferença, né? Uma igreja reformada da igreja católica romana da época, né? A reforma protestante marcou um momento histórico em que os abusos cometidos na Igreja Católica estavam desvirtuando aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que Jesus Cristo ensinou. O rompimento da Reforma Protestante é contra um sistema de culto, um sistema de interpretação bíblica que fere ou que feria na época justamente o que a palavra de Deus ensinava. A maneira como se vivia o cristianismo era contrário àquela maneira como
a palavra de Deus sempre ensinou. Então, o rompimento da reforma protestante foi com relação a isso, com relação aos abusos que eram cometidos, principalmente pela liderança da Igreja Católica naquele momento histórico. Então, os acréscimos que eram feitos à vida cristã comum, é isso que os reformadores lutaram contra. Então, essa insurreição dos reformadores foi em função do abuso que era cometido. Sim, agora, uma coisa importante aí que você falou, Ed, a reforma protestante resgatou justamente aquilo que foi perdido, porque a arte foi resgatada pela reforma protestante na medida em que, se eu tenho uma visão correta do mundo, se eu tenho uma visão correta da palavra de Deus, eu vou utilizar a arte de uma maneira que ela seja resgatada para a glória de Deus. Eu não vou usar a arte para retratar um santo e me ajoelhar diante dele e me devotar a ele. Eu não vou usar a arte para enfeitar os vitrais da igreja e esses vitrais, com os desenhos deles, serem objeto de adoração. A arte é resgatada pela reforma protestante, pelo cristianismo, da mesma maneira que as profissões são resgatadas, da mesma maneira que a cultura em geral é resgatada. Então, quando o cristianismo entra de verdade, ele muda a pessoa. E a partir da pessoa transformada pelo Espírito Santo, transformada pela palavra de Deus, tudo o que ela vai fazer está transformado. E o senhor tocou num ponto aí, professor, que eu também acho muito interessante dentro da cosmovisão cristã, que o reino de Deus ele tem que propagar em Hollywood, com os filmes, o reino de Deus tem que propagar na arte, no teatro, dentro desse nicho, né, que eu posso dizer, dessa plataforma, a gente ter verdadeiros cristãos, ter verdadeiro crente cristão, que tem essa transformação de dentro para fora, para que esse reino ele possa, sim, cada dia mais ecoar a verdade que é Jesus Cristo. Pois bem dito aquilo que o senhor disse para a gente teve no início ali da reforma uma perda e hoje a gente está tendo uma recuperação de significado e símbolos com relação a isso. Mariel, vai fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta e é o seguinte, professor, Calvino ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Então, diante disso, a gente está aqui falando sobre símbolo, significado, a gente está falando dos fracos na fé. No início do nosso bate-papo aqui, a gente falou até sobre até que ponto, né, qual seria o limite dessa... não diria adoração, ícone, mas... O uso do ícone, né? Isso, do uso do ícone. Professor, aí eu volto nessa questão, porque aqui nós estamos num bate-papo de gente madura, nossos ouvintes também são, mas diante daquela pessoa que é fraca na fé, que está tendo contato aí com estes símbolos, e aí eu posso até ampliar, né, Ed? Não vamos falar só do Natal, não, vamos falar também de anjos e outras coisinhas que são parte desse movimento Nova Era. Muitos, inclusive, já chegaram na igreja com esses vícios, né? Com essa cosmovisão. Com essa cosmovisão. Professor, como é que a gente vai lidar com isso? Aí eu tô falando de gente que já tem uma propensão à idolatria. Exato. E só acrescentando também dentro do culto, né? A atividade artística dentro do culto, né? Dentro do princípio, aí entra no princípio regulador do culto, né? Que a gente pode entrar. É exatamente isso. É bom a gente pensar professor, isso. Dentro do culto, até complementando aqui o que o pastor Ronaldo falou, também nós temos festas, né? Algumas igrejas que pegam inclusive o Antigo Testamento, trazem essas festas para a igreja cristã e criam doutrinas a partir disso aí. Então, complementando o que o pastor Ronaldo falou aqui. Veja, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos adorar o Criador e não adorar a criação.
Portanto, se eu pego qualquer coisa criada e coloco no lugar de Deus dentro do meu coração, eu vou estar cometendo idolatria. Você trouxe bem as palavras, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a gente fabrica ídolos quando Deus não está no centro do nosso coração. É verdade. Então, o Tim Keller, no livro Deuses Falsos, vai retomar isso, e ele vai dizer justamente isso. Quando eu tiro Deus do trono do meu coração, esse trono não vai ficar desocupado. Eu vou colocar qualquer coisa no lugar desse Deus. Porque existe no coração humano, na alma humana, um desejo pelo transcendente. Então, o trono do meu coração nunca vai ficar vazio. Pode ser o meu casamento, pode ser o meu trabalho, pode ser os meus filhos, pode ser o meu cônjuge, pode ser qualquer coisa, mas o trono pode ser até eu mesmo. Eu posso ser tão egocêntrico que eu mesmo posso ser o objeto da minha própria adoração. Então, quando a gente coloca qualquer outra coisa no trono do nosso coração, a gente acabou de se transformar num idólatra. E a gente às vezes faz isso na igreja local. Às vezes é o pastor da igreja que é estimado além dos limites estabelecidos. Às vezes é uma situação na igreja local, né? Então, quando as igrejas, por exemplo, no momento de culto, o culto, Deus tem que ser o centro, Jesus Cristo tem que ser o centro do culto, e qualquer coisa que aconteça no culto que desvirtue a nossa atenção, nós estamos colocando outra coisa no lugar do centro do culto, e aí nós estamos correndo num risco muito sério, porque o culto tem que ser feito do jeito que Deus quer, e não do jeito que eu quero, entende? Eu não posso colocar elementos no culto que não são autorizados pela palavra de Deus. Concordo. Concordo, professor. Muito bom. Mariel? Ronaldo? Só dentro dessa mesma perspectiva, eu vejo que muita gente ainda tem que avançar em termos de uma igreja reformada, ela sempre se reformando, né? Exato, só complementando. Exato. Voltando, professor, dentro dessas questões aí também da reforma da igreja, dessa questão do final de ano, do Natal, o que o senhor poderia deixar, a gente já está caminhando quase para o final do programa, o que o senhor poderia estar deixando de uma mensagem de esperança para a gente com relação ao Natal em si, sabe? Porque eu vejo que nessa data, muitas vezes as pessoas também, elas fazem uma autorreflexão do que foi o ano. Muitas vezes as pessoas, os órfãos, passam sozinhos, sem presente, e fica muito essa questão do símbolo do capitalismo, de tem que ter presente, tem que ter uma comida farta, e às vezes a pessoa tem só o arroz e o feijão, e bate às vezes a tristeza, sabe, da realidade da vida dela. E a data não tem que ser esse significado, né? Não precisa ser esse referente. Ele tem que entender que por mais que uma cultura comemore a esse nascimento de Jesus, ele pode ressignificar a data para ele. E qual que seria essa palavra do senhor pastoral para essa pessoa, para esse ouvinte que pode estar vivendo essa situação hoje? Muita gente diz que os religiosos são o mal, né? Mas o apóstolo Tiago escreveu que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então, a gente tem que ter um olhar diferente para quem é mais necessitado. O Natal não é mesa farta. Me parece que a ceia que Jesus ceiou com os seus apóstolos tinha lá um pouco de carne, ervas amargas, pão sem fermento e vinho, não é? Era isso que era a ceia que Jesus ceava na Páscoa. Não tinha mesa farta como hoje é propagado, né? Então, e que às vezes sobra, né, professor? Às vezes sobra para 1-2 dias, né? E às vezes tem um vizinho do lado, ou porque é de uma outra etnia, ou porque é de uma outra religião, e às vezes a pessoa não tem a capacidade de convidá-lo para a mesa, né? Para falar das boas novas, né? Exatamente. Então, eu diria duas coisas. O primeiro advento, Jesus nasceu. Jesus nasceu, cumpriu aquilo para o qual ele veio.
ele fez o que tinha que fazer, morreu e ressuscitou. E depois de ressuscitado, ele deu várias instruções aos seus discípulos, e a instrução era para ir e fazer novos discípulos. Se a gente está cumprindo isso, a gente está cumprindo com o mandamento de Cristo no primeiro advento. Mas tem um segundo advento. Jesus disse que voltaria. E quando ele voltasse, ele ia buscar o seu povo. E a grande pergunta é: será que você faz parte deste povo que anseia pelo segundo advento, pela segunda vinda de Jesus? Esse é o ponto importante do Natal. E como cristãos, a nossa mensagem é: Jesus Cristo já nasceu no seu coração, você já entregou a sua vida a Jesus, nós estamos comemorando o seu nascimento, mas o fato importante é que a morte dele é que garante vida para cada um de nós. Será que você tem essa vida de Jesus Cristo em você? Será que o Natal vai só significar ganhar e distribuir presentes? O fato que Jesus tem que nascer no seu coração. E como cristãos, Jesus tem que nascer no nosso coração todos os dias. Portanto, eu sou fruto do primeiro advento. Eu nasci depois que Jesus veio. Portanto, agora eu anseio pela segunda vinda dele. E é nisso que eu estou trabalhando, é nisso que eu estou me empenhando, e é nisso que a Igreja de Cristo se empenha para ampliar o reino de Deus. Muito bem colocado. Mariel, Ronaldo, eu queria acrescentar também com relação a isso, sabe, professor? Acho que está na hora das pessoas começarem a aproveitar esse final de ano, colocar a consciência em dia e rever. Né? Aproveita que o final de ano o pessoal gosta de fazer uma lavagem, né? uma faxina da consciência, que eles comecem a rever suas atitudes com relação a isso. O senhor tocou num ponto que é de extrema importância, que é a segunda vinda de Cristo. O nosso coração, ele tem que estar ardendo para ter esse encontro com ele, para entender que a gente vai encontrar, que a gente vai dar satisfação dos nossos dias e que a nossa vida não é por acaso, né? A gente, como cristão, a gente tem essa consciência de entender que Cristo, ele vai reinar acima de tudo e todos, e aquilo que a gente tem levado, aquilo que a gente tem vindo ou propagado para as pessoas. A bússola, ela veio e tem nascido, né? Nasceu esse ano, e é uma alegria do coração de Deus ter participado e estar participando desse projeto, justamente para apontar para as pessoas o norte. O norte na vida acadêmica, o norte com o conhecimento, o norte com a palavra, e entender que quanto mais eu estudo, mais eu aproximo de Deus. A gente tem um lema aqui que quanto mais ciência, mais próximo de Deus você vai estar. Porque a ciência verdadeira vai te levar para Deus. Né? E eu acho que dentro dessa perspectiva que a gente tem que caminhar, e dentro dessa perspectiva que a gente tem chamado os ouvintes a participar, a fazer esse programa crescer, sabe? Crescer dentro das universidades, onde os jovens possam ter esperança. É muito triste, antes de começar o programa, eu comentei aqui com o Mariel, com um amigo meu, ele é fluente no grego, no hebraico, no aramaico, fala 16 idiomas, e está fazendo doutorado em letras. E eu tive contato com ele essa semana e fiquei muito triste. A gente vai marcar um café, que ele disse para mim que virou ateu. E eu falei assim, mas como? Qual viés que você tomou? Porque assim, você conhece tanto profundidade disso e daquilo, e como que você caminhou para isso? A gente vê que o senhor tocou num ponto que muitas das vezes é despercebido. A falta de comunhão, de koinonia com os irmãos, a simplicidade, a célula, o dia a dia. Essa pessoa foi crescendo no conhecimento, mas foi se afastando do corpo de Cristo. Exato. E fica triste com isso, sabe? De entender que o conhecimento de verdade te leva a Deus. Professor, a gente está caminhando para o final, falta acho que 2 minutos para terminar. 3, eu queria que o senhor desse suas considerações finais. Antes disso, eu vou pedir o Mariel para dar a consideração final dele, o Ronaldo, e o senhor possa dar suas considerações finais e o seu contato. Mariel? Muito obrigado a todos que nos ouviram aqui. Posso deixar minha rede social? Fica à vontade. Você que está aí no Instagram, pode me adicionar lá, @MarielMarra. @MarielMarra, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algo que eu tenha dito aqui que não ficou claro, né? Pode me procurar lá. Valeu, gente, abraço. Quero agradecer a todos os ouvintes, o professor,
o Ed, o Rods, todos que estão aqui conosco. Também deixar minha rede social, pr.ronaldo_júnior, repetindo, pr.ronaldo_júnior. Dúvidas teológicas, só mandar no direct que a gente tenta responder, né? Se não for no direct, vai lá na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, vai lá na Consolidação e procurei lá quem tá lá, os Vou dois. estar à disposição. Professor, fica à vontade. Olha, muito obrigado pelo convite, foi muito bom bater esse papo com vocês, conversar. Se você tem aí o Instagram, você pode me achar lá, Marcos Davi, com demudo no final, né? Marcos David M, Marcos Davi M, lá no Instagram, eu tô lá. Se você quiser bater um papo, conversar mais sobre essas coisas, sobre ciência e fé, estamos lá. Deus abençoe vocês, um Feliz Natal. Lembrem de Jesus e comemorem principalmente a sua morte, a sua ressurreição. É isso aí. Professor, muito obrigado. Fui muito edificado com esse papo. Foi muito edificado aí com os seus posicionamentos, com o esclarecimento. Eu queria deixar aí com todos os ouvintes, né? Ministério 24 horas, pastora Ângela Valadão, procurem lá, o programa vai estar à disposição lá no canal. Ano que vem parece que vai ter uma novidade aí. Conta você, Rod, não conta eu. Pode contar, ué. Pode contar? Pode. Ano que vem aí, a partir de, eu acho que da segunda quinzena de janeiro, o programa vai estar ao vivo aí no YouTube da Rádio Super. Então fica mais fácil aí para as pessoas nos localizarem. Ouvir e ver. Ouvir e ver. Mas quem quiser tá participando do programa, tá revendo esse programa, tá lá no Ministério 24 Horas, é o canal da pastora Ângela, acessem lá, tem outros programas, professor, como secularismo, aborto, ideologia de gênero, homeschooling. Isso, homeschooling. Tem outros programas lá para ter acesso e as pessoas poderem aprofundar. Religiosa. A liberdade religiosa, isso aí, tem liberdade religiosa, o direito religioso. Importante. Então, Vai ter ciência e fé, hein? A partir do ano que vem a gente está com os projetos novos aí, professor. Vai ter o Big Bang e Deus, vai ter muita coisa aí que Deus vai estar trazendo. E eu vou estar contando com o senhor aí sempre, tá joia? Um abraço, Deus abençoe a todos os ouvintes aí, um Feliz Natal. Lembre, Natal é Jesus, Jesus é generosidade, seja generoso com o seu próximo. Se você tem muito, divide. Deus abençoe. Amém.